No relatório que foi divulgado pela imprensa, tem uma prova que pode inocentar Bolsonaro, nesse caso das joias. E é isso que eu quero falar com vocês agora. Mas antes de explicar isso para você, eu quero mais uma vez convidar você para deixar o seu like, se inscrever, compartilhar para que a gente possa multiplicar a nossa voz. Como prometido, nessa segunda parte dessa minha análise, eu vou agora trazer para vocês agora um trecho que pode indicar a inocência do Bolsonaro e que pode ser usado pelos advogados do ex-presidente durante a defesa técnica dele no Supremo. Apesar de nós sabermos que Bolsonaro não vai ser julgado de maneira técnica no Supremo, não é verdade? Mas ele vai ser julgado de maneira política. Afinal, esse é o motivo para essa investigação, em primeiro lugar, está lá no Supremo Tribunal Federal contra o Bolsonaro. Isso é, o caso está lá no Supremo porque o Supremo quer controlar o seu resultado, isso é óbvio, quer garantir uma condenação para o Bolsonaro, como já saiu várias e várias vezes na imprensa, por meio dos recadinhos que são dados pelos próprios ministros. Afinal de contas, o STF não tinha nem competência para ter esse caso do Bolsonaro lá. E isso a gente precisa lembrar e relembrar. Tudo o que aconteceu é nulo. Aí, recentemente, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento sobre foro privilegiado mais uma vez, para que eles possam processar e condenar quem tinha foro privilegiado e perdeu. Ou seja, uma decisão aí feita que parece que tem um alvo específico. Devia ter um nome essa decisão. Decisão Bolsonaro, né? Mudaram a jurisprudência para dizer que agora eles são responsáveis, mas mesmo isso não apaga as ilegalidades do passado, dos momentos anteriores. Mas vamos lá, Deltan, que trecho que é esse, então, do relatório que indica a inocência do Bolsonaro? Esse trecho ele faz parte de um conjunto de conversas entre o Bolsonaro e o seu advogado, Frederico Vassef. Eu preciso fazer uma ressalva aqui de que esse é um ponto de atenção que pode indicar uma ilegalidade gravíssima aí por si só, terem essas conversas aí nos autos. A Polícia Federal juntou como prova nesse relatório conversas entre Bolsonaro de um lado e o seu advogado de outro lado, o que, numa primeira vista, numa primeira análise, é algo ilegal, já que essas conversas são protegidas pelo sigilo profissional, que é o sigilo legal. A única hipótese para você quebrar esse sigilo das conversas específicas relacionadas a isso que eu vou dizer para vocês é quando o advogado está usando o sigilo profissional como se fosse um escudo protetivo para cometer crimes. E como o Frederico Vassef também foi indiciado pela Polícia Federal nesse caso, pode ser que a Polícia Federal tenha juntado essas mensagens entre ele e o Bolsonaro como uma prova dentro desse contexto, de uma suspeita de envolvimento dele, para dizer que os dois estavam cometendo crimes juntos. Mas eu não vi isso nesses diálogos específicos, mais uma vez, não deu tempo ainda de olhar o relatório inteiro. Mas isso precisa ser melhor esclarecido, para que eu não seja leviano aqui. A gente precisa entender a partir de quando que a Polícia Federal entende que o Vassef teria cometido algum crime. Que crime seria esse? Porque, pelo que eu vi, ele teria ido recomprar as joias ou resgatar as joias para devolvê-las aqui no Brasil. Eu tenho dúvidas se isso é crime, mas ainda assim teria que ver a partir de qual momento, porque todas as conversas anteriores seriam protegidas aí pelo sigilo legal e jamais poderiam ser usadas como prova. E se for provado que teve aí uma violação de sigilo do advogado cliente, essa prova relacionada a essas conversas deve ser declarada nula, e isso se essas mensagens não contaminarem toda a investigação decorrente, pelo menos dela. O que, se for o caso, poderia causar uma nulidade de uma parte maior da investigação. Mas vamos lá, isso era só uma observação. Vamos lá entender que trecho é esse que pode indicar a inocência do Bolsonaro, que está nas conversas entre o Vassef e o Bolsonaro. O relatório da Polícia Federal, que indiciou o ex-presidente Bolsonaro e outras 11 pessoas por crimes de peculato, por crime de associação criminosa e por crime de lavagem de dinheiro, disse o seguinte em relação às conversas entre o Jair Bolsonaro e o Vassef. Eu destaquei um trecho aqui para vocês. Abre aspas. Jair Bolsonaro ainda pediu ao advogado que analisasse os trechos destacados em amarelo por ele mandou um print lá com textos destacados em amarelo, levantando a possibilidade de realmente incorporar os bens recebidos ao seu patrimônio, tá? Essa mensagem, gente, apareceu em que contexto? Apareceu aí no contexto em que o Bolsonaro estava citando uma resolução do Tribunal de Contas da União de 2016 para dizer que ele tinha o direito de ficar com o material, ou seja, que ele teria o direito de ficar com os presentes. Essa conversa aconteceu no dia 7 de março de 2023,
alguns dias apenas depois do Estadão revelar a retenção das joias sauditas lá no aeroporto de Guarulhos. E aí, o Bolsonaro disse o seguinte, destaquei aqui, abre aspas, vou ler para vocês, olha o que o Bolsonaro disse. Você que é advogado aí, dá uma olhada nisso aí. Nós sublinhamos aí pintamos de amarelo alguma coisa. Pelo que tudo indica, nós temos o direito de ficar com o material. Dá uma olhada aí. Vocês perceberam? Nessa mensagem do Bolsonaro para o Vacef, ele citou uma resolução do TCU de 2016 sobre os presentes e ele disse o seguinte, pelo que tudo indica, temos o direito de ficar com o material, temos o direito de ficar com os presentes. E por que essa frase indica a inocência do Bolsonaro? Porque ela mostra um possível erro de proibição, que gera absolvição ou inocência da pessoa. Como assim, Deltan? O que é um erro de proibição? No direito penal, um erro de proibição é a crença da pessoa, amparada por fatos, por razões, no sentido de que ele estava fazendo o que era lícito, o que era legal, o que era correto. Nesse caso, a conduta da pessoa ela não é culpável, ou seja, ela não é uma conduta criminosa. Isso significa que o Estado não pode punir a pessoa. Eu vou fazer aqui uma ressalva importante. No direito penal, o conhecimento da lei é presumido, ou seja, é presumido que você sabe que não pode matar alguém. Você não pode matar alguém e depois ir lá dizer que você achava que isso era certo, que você podia matar a pessoa. Não. O que importa é que existe um conhecimento aqui de que algo é errado. A pessoa precisa ter a noção de que algo é errado. Não precisa saber que algo é crime, nem que está no Código Penal para que a pessoa possa ser punida. Basta ela ter uma noção dentro do imaginário social de que isso é errado. Contudo, quando existem regras complexas que regulam o assunto e existem dúvidas sobre a permissão ou proibição de um dado comportamento, e a pessoa achava que era certo agir como agiu, nesse caso, o comportamento da pessoa não é culpável e, consequentemente, não há crime. Essa mensagem que eu li para vocês do Bolsonaro indica que ele achava que ele podia ficar com as joias e incorporá-las ao seu patrimônio diante da própria resolução do Tribunal de Contas da União. Aliás, foi por essa mesma razão que as investigações de Lula e da Dilma sobre os desvios de presentes não foram para frente, foram encerradas. Se entendeu que não tinha prova suficiente de que eles agiram de modo doloso, intencional, com consciência de que aquilo era errado, porque as regras são complexas, não eram claras em relação ao recebimento de presentes. Mais ainda, a gente não sabe ainda nem como que o setor que classifica os presentes, se devem ou não ser incorporados, atuou nesse caso. E por que a gente fala que isso pode inocentar Bolsonaro e não que isso vai inocentar Bolsonaro? Porque, vejam, essa conversa, essa mensagem é um indicativo de que não existia culpabilidade, de que estava presente um erro de proibição e que Bolsonaro não é culpável. Isso afasta o crime, porque a culpabilidade é um dos requisitos da existência do crime. Mas vejam, esse é um elemento de muitos outros elementos da investigação que tem que ser conhecida por completo. Só o relatório aí tem mais de 400 páginas, mas o relatório não é investigação, ele é um resumo da investigação que tem milhares e milhares de páginas. Agora, isso vai aumentar o ônus da polícia, do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal para enfrentar esse caso e para eventualmente acusar ou seguir à frente com o processo contra Bolsonaro, porque existe já um indicativo que afastaria a existência de crime em relação a ele. Hoje, o Estadão publicou uma coluna do jornalista Marcelo Godoy em que apareceram aqueles recadinhos repetidos dos ministros do Supremo de que não há outra opção para o Bolsonaro a não ser a prisão depois do trânsito ser julgado. Nessa coluna, vejam só, o jornalista disse que tanto a Polícia Federal quanto o Alexandre de Moraes escolheram a dedo a ordem dos indiciamentos contra Bolsonaro para esvaziar os argumentos de defesa do ex-presidente. Gente, vocês conseguem acreditar nisso? O jornalista está dizendo que o Moraes e a Polícia Federal teriam escolhido qual caso que vai encerrar antes, qual depois, dentro de uma estratégia para condenar e prender. Eles teriam escolhido primeiro o caso dos cartões de vacina, depois o caso das joias e depois o caso do 8 de janeiro, para fazer um tipo aí de checkmate contra Bolsonaro e esvaziar a tese da defesa de que ele estaria sendo perseguido politicamente. Como que a gente pode imaginar que vai haver justiça para o Bolsonaro com um tribunal que já decidiu condená-lo? Adianta apresentar defesa? Adianta um julgamento se o resultado já está pré-definido?
Vamos lembrar, no caso Lula, como bem, aliás, disse lá na própria rede social, o ex-juiz federal Sérgio Moro, que atuou no caso dos presentes do Lula, da Dilma, ele disse: olha, naquela época a gente lidou como se fosse uma irregularidade administrativa, porque as regras aí não são claras, então a pessoa não foi processada criminalmente. Nem o Lula, nem a Dilma. Pra vocês não dizerem que aqui a análise está sendo parcial. Não, tá imparcial. Eu atuava também nesse caso. Esse caso acabou sendo encerrado, ele não foi para frente. Aí agora, quando é Bolsonaro, aí veja bem, aí a lógica é totalmente diferente. Alguém acha que vai existir justiça para o Bolsonaro? Alguém acha que essas informações vão ser tomadas em conta em relação a um erro de proibição, inclusive esse trecho dessa mensagem entre o Bolsonaro e o Vassef, que aponta que ele acreditava que era certo o que ele estava fazendo? Eu acho que essas informações de como a PF e o STF estão combinando passos para condenar Bolsonaro expliquem muito os erros, inclusive esses erros de milhões da Polícia Federal do relatório de hoje, apontando 25 milhões de reais em estimativas de joias, o que a gente analisou no comentário anterior. Agora, conta aí pra gente nos comentários aqui o que você acha. Haverá justiça para o Bolsonaro no STF? Ele vai ter direito a um julgamento justo por lá?